Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Esse é um podcast muito especial, nosso Diário Pet, que mais uma vez passa a ter convidados ilustres aqui dentro, convidados que vão, contribuir muito com uma informação que a gente traz a partir de agora, já que estamos no mês de consciência, um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Para falar um pouquinho mais sobre isso, vamos dar as boas-vindas à nossa amiga Jennifer Sutil. Seja bem-vinda, Jennifer. Olá, Lucas, muito obrigada. Mais uma vez estar aqui, a gente falar aí agora desse assunto para orientar os nossos pais e mães de pet que estão aí em casa para cuidar melhor do seu pet. Que bacana, então. Hoje a gente tem duas convidadas especiais, para ilustrar, para falar um pouquinho mais com esse tema. Vamos dar as boas-vindas, Fernanda Vieira, historiadora e tutora da Belinha. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Lucas. Obrigada também a Jennifer pela oportunidade, de falar um pouquinho mais sobre essa questão, que é o câncer de mama nos animais. Que bacana. Bom, Jennifer, acho que para a gente começar, a gente tem que realmente fazer um pouco de reflexão. A gente está no mês de outubro, muitos de nós conhecemos e falamos do câncer de mama, voltado justamente assim como acontece o Novembro Azul, que é para os homens, para as mulheres acaba acontecendo em outubro. E aí tu estava me falando que em outubro é o mês também do câncer de mama também dos pets, Então acho que é importante a gente também fazer uma reflexão sobre isso, Exatamente. Em todos os meses, assim, a veterinária puxa essas temáticas muito da medicina humana, que a medicina humana já tem isso bem consolidado, essa questão da prevenção. E a gente trouxe essa temática também do Outubro Rosa Pet, para a gente poder alertar os tutores, alertar as pessoas de que sim, os animais, as cadelas e as gatas também sofrem com o tumor de mama. Elas também têm predisposição devido ao ciclo hormonal que elas têm, a estimulação da glândula mamária, quando elas não são castradas, aumenta muito aí a chance dela ter e desenvolver esse tumor de mama, ainda mais com algumas ações que às vezes o ser humano faz, que a gente pode ir falando no decorrer do podcast, algumas injeções anti-cio, aplicações hormonais, tem várias coisas que aumentam a chance, mas em geral as cadelas não castradas têm muita probabilidade, cadelas e gatas, Então por isso que a gente tem que trazer essa temática para as pessoas se atentarem para o diagnóstico precoce e para as formas de prevenção. Muito bem. Pessoal, antes de a gente dar sequência nesse podcast, a gente quer fazer um registro, um agradecimento especial para o pessoal da MW, comercial de distribuidora da Zoetis, eles que também distribuem a Ectofend, que é uma coleira antipulgas. Funciona bem isso aí, Jennifer? Sabe, Lucas, a Ectofend é um lançamento novo da Zoetis, ela é uma coleira que ela vem com essa facilidade porque ela, além de proteger contra pulgas, carrapatos, ela também repele moscas. Sabe aquelas moscas que ficam às vezes picando as orelhinhas dos cães, incomodando, causando sangramento, ponta de orelha, e até previne a leishmaniose, que não é tão comum na nossa região, mas em áreas quentes, no litoral, tem muita leishmaniose. Ela protege contra esse mosquito que transmite a leishmaniose. E na nossa realidade aqui, muito essa questão das moscas em geral e pulgas e carrapatos. E ela dura 8 meses, então tem todo esse benefício aí de, além dela prevenir, ela tem essa durabilidade mais longa contra pulgas e carrapatos. É um lançamento novo, um produto de qualidade que a gente confia muito, assina embaixo. Que bacana. MW, obrigado pelo apoio, por tornar possível a gente ter um espaço aqui, um podcast aqui para falar sobre o mundo pet. Muito bem, Jennifer, eu acho que a gente tem que, então, falando nessa temática de hoje, a gente precisaria entender um pouquinho o que é o câncer de mama e como que ele acontece assim, em cadelas e gatas. Então, o câncer de mama nas cadelas e nas gatas, ele normalmente vai estar relacionado com cadelas mais idosas, Ele vai surgir com uma maior predisposição aí com o avançar da idade. E o que acontece? A glândula mamária, tanto da cadela quanto da gata, ela tem receptores hormonais. E esses hormônios das cadelas e das gatas são secretados pelos ovários. Os ovários delas secretam hormônios a cada ciclo do cio ali, no cio que elas têm, que nas cadelas é por volta aí de 6 em 6 meses, nas gatas de 4 em 4 meses, em geral o cio normal, regular. E aí esses hormônios que vêm lá do ovário estimulam a glândula mamária. Essa glândula mamária ela fica ali hiperplasiada, ela aumenta de tamanho, as células dela começam a se proliferar de forma anormal, até que devido a essa ação hormonal, uma célula se multiplica errada. E essa multiplicação errada dá origem a outra célula errada e aí se forma os tumores de mama.
que nas cadelas eles tendem a ser 50% dos casos mais malignos e outros 50% podem ser benignos, e nas gatas 90% dos casos são malignos. Apesar da prevalência das gatas ser menor, quando atinge as gatas, ele é muito mais agressivo. Olha aí, tia, não sabia dessa informação. Muito mais complicado, né, para as gatas, né? Exato. Bom, vamos fazer só uma introdução. Fernanda, por favor, conta para nós como que surge, né, a história da Belinha na tua vida. Bom, tudo começou quando eu tive que ir até ao colégio Irmão Getúlio. E aí, quando eu desci do carro, me deparei. Fazia o quê? Uns 3 dias que eu tinha perdido um gato, que era o meu xodó, que era o Fofo. E aí, quando eu desci, tinha uma caixinha próxima ao portão. Eu, como curiosa sou, fui lá averiguar. E quando eu vi, estava lá um filhotinho, né? Com uma cordinha no pescoço e muito debilitada. Ela nem latia, até eu pensei assim, será que é surda, muda? Porque não tinha reação nenhuma. E infestada de sarna. Eu não pensei 2 vezes, eu coloquei ela no carro, né, e segui para o veterinário. Aí, na época, era o falecido Dr. Biazus, ele atendeu ela, né, passou uma medicação e eu levei para casa. A princípio, eu queria já colocar ela para adoção, porque como eu só tinha gatos, nunca tive experiência com cães, eu digo, não, eu vou falar com alguns amigos que eu tenho para colocá-la para adoção. Mas eu acho que foi amor à primeira vista, porque a gente teve uma sintonia muito grande, né? E aí me apeguei muito a ela e disse: não, eu não vou entregá-la para adoção, eu vou adotá-la, né? Ela é uma cachorrinha sem raça definida, né? E muito, muito querida, muito educada, nunca me deu problema nenhum, né, de comportamento. Pelo contrário, ela era só muito assustada. Ela, assim, não era qualquer pessoa que chegava próximo. Provavelmente foi vítima de maus tratos. Só que durante a outra semana, ela estava correndo no pátio e, por um descuido do meu irmão, abriu o portão e ela acabou indo para o asfalto, que eu moro próximo ao asfalto, e ela foi atropelada. Isso foi num sábado. Aí ela correu novamente para casa, não gritou, não fez nada como os cachorros fazem, né? Aí eu pensei, digo, nossa, vai entrar em óbito. Mas daí corri novamente, o doutor Biazus me salvou dessa. Me salvou, no caso, salvou ela. E aí ele disse: não, a gente vai fazer uma medicação, vamos, porque esmagou toda a patinha traseira, né? E aí ele disse: não, a gente vai enfaixar, vamos colocar ali, ele disse um termo assim, vamos fazer uma muletinha. Aí ele fez um curativo ali, e aí ela ficou 6 meses, né, com esse, eu não sei como é que se chama, Jennifer. Tipo uma É É uma uma tala, Uhum. né? Ela ficou ali, a gente ia fazendo o curativo e tal. E aí, quando eu levei lá para tirar, né? Quando ele largou ela assim no chão, ela começou a pular e latir, coisa que ela nunca tinha feito isso. Acho que foi até um agradecimento que ela fez para ele, né? E aí, depois ela começou. Ela é minha companheira de pesquisas, né? Eu também sou historiadora, então, quando eu ia nos cemitérios, em alguns locais assim que é permitido a presença de cães, ela sempre me acompanhou, né? Agora que ela está mais idosa, ela não vai mais, mas enfim, ela adora andar de carro, então todo dia tem que levar ela para dar uma voltinha. E aí já se passaram 13 anos, né, Sim, dessa história toda contigo. 13 anos. E aí, em que momento ela chegou a apresentar o câncer? Foi isso que aconteceu? Isso, foi o final do ano passado. Eu notei que ela estava com um carocinho. E aí fui monitorando. E aquele caroço começou a aumentar e ela lambia bastante, até que formou uma ferida. Aí, quando formou a feridinha, eu me assustei. Aí, eu liguei lá na clínica, né? A doutora Gabriela, que me atendeu a princípio, né? E ela, assim, ela olhou, ela disse: olha, eu não quero te assustar, mas é um pouquinho grave, né? E aí eu já fiquei, né, apavorada, porque nunca tinha ouvido falar, né, que câncer dava nos animais, né? E até Nossa. porque os gatos que eu tive foram de felve, que faleceram, 2 porque também eram de rua, né? A mãezinha já estava contaminada, infelizmente, que eu perdi. E aí eu digo, não, então vamos ter que lidar com essa situação, né? Mas eu confio plenamente
tanto na Jennifer quanto na equipe que trabalha com ela, né? Eles me acolheram muito bem, me disseram que, como foi detectado no início, então, assim, seria mais fácil, né, de combater isso. Aí foi feita a cirurgia numa parte, né, onde estava mais grave, e agora, depois, a gente vai fazer a segunda parte, que é do outro lado, né? É que tem as 2 cadeias mamárias, ela tem tumor nas 2 cadeias, né? E tu não tinha conhecimento, então, Fernanda, que as cadelas poderiam ter tumor de mama? Não tinha, sabe? Olha a importância de tratar desse assunto aqui. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que, assim como a Fernanda fala, muitas pessoas devem viver, Fernanda, a mesma realidade, né, Jennifer? Não sei se o pessoal todos já tem essa informação, né? Não, muita gente não sabe mesmo. Muita gente não sabe. Eu, assim, nunca tinha ouvido falar, porque como eu sempre tive gato, né, e sempre gato macho, então nunca me deparei, nem fui me informar, né? Aí quando ela disse, não, ela está com um câncer. Eu disse, mas nunca deu cria, né? E outra coisa, essas receitas caseiras que dizem, né? Aplicar anticoncepcional, enfim, nunca fiz isso, né? E o meu erro só foi não ter castrado ela, né? Quando a Jennifer me orientou. Eu achei assim, é só ela, não vai ter necessidade de fazer a castração, né? Porque só tem gatos, enfim. Mas foi aí o meu erro, né? Mas ainda que deu tempo de... Eu acho importante esse ponto que tu levanta, que é a questão da castração. Não sei se no caso dela era uma castração precoce ou era num tempo. Existe uma idade? Como que tu avalia isso, Jennifer, essa questão da castração? A castração, ela previne o tumor de mama, ele reduz muito o risco de desenvolver tumor de mama nas cadelas castradas, mas tem que ser na idade específica, no máximo até o 3º cio da cadela. Estudos mostram que a gente tem níveis de prevenção, né? No 1º cio a prevenção é bem maior, do 2º cio já diminui um pouco, né? A prevenção, e no 3º cio diminui um pouco mais, mas até o 3º cio a gente ainda tem benefícios em prevenir o tumor de mama com a castração. Passado o 3º cio a gente já não tem mais benefícios, e aí às vezes as cadelas é indicado castração somente quando surgir às vezes algum tumor de mama ou alguma infecção uterina, outras situações realmente de saúde, né? Ou algum tumor de mama em que o tumor tenha receptores hormonais, que seja indicado castrar, mas para questões de prevenção é até o 3º cio. E um ponto interessante que a Fernanda levantou foi a questão dos anticoncepcionais. Como que é essa questão dos riscos dessa prática? É que ainda é muito comum, sabe? Os anticoncepcionais, na minha opinião, eles deveriam ser abolidos, né? Não deveriam ser utilizados, mas eles ainda têm vendas aí de fácil acesso para a população, para a comunidade, nas agropecuárias. E acaba que as pessoas vão lá, compram e injetam no próprio animal, sem nem saber em que época específica que tem que aplicar, porque existe uma indicação de bula, do produto em si na época certa. Se ele é aplicado na época errada, ele ainda leva a outros transtornos de saúde, como a piometra, infecção de útero. E mesmo sendo aplicado corretamente, e como ele é uma bomba de progesterona, né, esse anticoncepcional das cadelas e das gatas, ele é um nível muito alto de progesterona para poder inibir o cio das cadelas e das gatas. Então, ao ser aplicado, a cadela e a gata já têm um nível de progesterona alto, e aí a gente aumenta ainda mais com essa aplicação, e isso faz com que a glândula mamária dela seja super estimulada. E isso que dá a predisposição e a origem aos tumores de mama. É uma das causas, né? Claro que mesmo sem aplicação, como foi o caso da Belinha, ela também acabou tendo, né, o tumor de mama. Mas aumenta muito o risco. Aí tem uma informação interessante também que a gente pode olhar pelo fato de, assim, teve um diagnóstico positivo. Aí, nesse momento, como que começa o tratamento? Como que é essa conversa, né? Para dar continuidade a essa solução para o momento que ela está passando, né? Que nem detectou como a Fernanda fez. Ela detectou o tumor de mama na Belinha ali a tempo, né? Tava pequenininha ainda, tava recém começando o tumorzinho. O que a gente tem de informação? Recentemente, em 2023, eu fui num consenso, uma atualização só sobre tumor de mama, da nossa área de oncologia. E esse consenso, ele trouxe várias informações sobre o tamanho de tumor. Então, tumores menores que 1 centímetro, eles têm
baixa chance, menos de 7% dos tumores menor que 1 centímetro podem ser algum maligno agressivo. A maioria deles vai ser benigno ou algum maligno pouco agressivo. Por isso, a grande necessidade de detectar o tumor de mama, sentir os carocinhos, nódulozinhos ali no começo, já levar para atendimento. Aí, o que a gente vai fazer no primeiro momento? Fazer todos os exames que a paciente precisa fazer, pré-operatório, saber se o coração tá bom, fígado, rins tá bom, para a gente poder fazer todo esse estadiamento dela, ver se não tem nódulos pulmonares, porque o tumor de mama, ele pode metastatizar para o pulmão, ele pode fazer metástase em órgãos abdominais também, fígado. Então, a gente tem que estadiar a paciente, fazer exames de imagem, né, tanto abdominal quanto torácico, exames de sangue, deu tudo bem, a paciente está bem, vamos para a cirurgia. E aí, a retirada da cadeia mamária em específico, que é necessário, conforme a localização do tumor, a gente toma essa decisão, e a gente toma essa decisão também, às vezes, compartilhada com o tutor. Se a gente tira a cadeia mamária inteira, se a gente tira a cadeia mamária parcial, que está acometida. Então, essa decisão, ela é compartilhada com o tutor. Uma curiosidade também, na questão da Belinha, ela é uma cachorra sem raça definida. Existe uma relação entre as raças, como os cachorros sem raça definida serem mais resistentes a esse tipo de doença? Não. No caso do tumor de mama, ele pode atingir qualquer raça, tanto cães de raça pura quanto os SRD, os cães sem raça definida. Porque tem algumas doenças, sim, que são mais comuns em cães de raça e que os cães sem raça definida acabam sendo um pouco mais resistentes a muitos problemas, porque eles não têm tantas predisposições. Mas, falando em tumor de mama, ele é geral, ele pode atingir tanto os de raça quanto os sem raça. Uma coisa que eu acho, Fernanda, como que foi o momento que tu observou, assim, foi uma janela longa ou ela já começou a fazer a feridinha já nela rápido, assim, do momento que ela começou aquele comportamento? Acho que foi assim, depois do terceiro dia que eu fiz o exame nela ali, que vi que tinha aquele caroço, né, fui acompanhando. E aí, no terceiro dia que realmente, daí quando ela começou a lamber bastante, formou uma ferida, né? E aí até sangrou um pouquinho, aí eu me apavorei, digo, não, eu vou ligar lá e vou marcar logo, né? Porque não tá certo isso aqui, né? Porque machucado, a impressão que tinha cortado ali, né? Com um arame, alguma coisa, né? Mas acho que foi quando ela mordeu ali, né? E aí... Porque eu me recordo que em vários podcasts aqui que a gente tem gravado, né, Jennifer, a gente fala muito sobre a responsabilidade, não é só a palavra responsabilidade, mas no sentido, assim, da importância que o tutor tem para que todas as doenças, todos os comportamentos ali façam diferença no tratamento. Nesse caso, fez diferença. Com certeza. A Fernanda levou a tempo, né? Foi em questão de pouco tempo ali. Ela já percebeu, já se preocupou, notou isso aqui não tá normal, né? E já levou em seguida para o atendimento. Sim. Porque o que acontece? Se a pessoa demora muito tempo, eu já tive... recentemente na clínica, eu peguei 2 casos, assim, extremamente tristes. Porque aí a paciente chegou com aquele tumor de cerca de 8 centímetros, sabe? Gigante. Aí a gente fez a cirurgia, ainda dava para operar, ainda bem, né? Que a paciente pelo menos pôde ter uma qualidade de vida. Mas aí, quando eu recebi o laudo, um laudo de histopatológico extremamente agressivo, grave, que aí precisaria de quimioterapia para complementar o tratamento. No caso da Belinha, o diagnóstico dela foi um carcinoma complexo de glândula mamária grau 1. Por quê? Porque ela levou a tempo. Então, chegou no momento que a gente conseguiu operar antes dele migrar para o pulmão, de fazer metástase na cavidade abdominal, na cavidade torácica. Então, os exames dela de estadiamento, né? De saber se tinha nódulos em outros lugares espalhados, não tinha nada. E ainda quando chegou o resultado da biópsia, que a gente chama de histopatológico, era um diagnóstico câncer maligno, sim, mas pouco agressivo, em que a gente só coloca essa paciente em estadiamento e acompanhamento. Então, não há necessidade de complementar com químio. Porque o tumor de mama, Lucas, ele tem muito isso. Ele vai piorando a sua graduação. Tipo, ele começou pequenininho, tá? Daí ele começa a crescer. Quando ele passa de 3 centímetros, aumenta muito a chance dele ser muito agressivo, dele ser muito maligno. Ele vai piorando a malignidade dele conforme o tempo vai passando. Por isso que levar rápido faz toda a diferença. Eu acho que nesse ponto, uma das coisas que a gente tem que, pelo menos, compartilhar é quais ações que os tutores podem ter para diagnosticar isso. No caso da Belinha, ela deu um sinal muito claro ali que a Fernanda viu, né? Mas em todos eles, o sinal vem dessa maneira? Ele começa com bolinhas pequenininhas. Muitas vezes são grãos de ervilha, grão de arroz, às vezes é muito pequenininho. E essa é a melhor hora de tratar. E às vezes a pessoa fica acompanhando. Eu digo, tumor de mama, a gente não é série da Netflix que tu fica acompanhando. Se tem tumor de mama, a gente tem que operar. E aí, primeira coisa, tá sempre palpando, né? O que o tutor pode fazer em casa para poder diagnosticar precocemente tumor de mama? Vira a barriguinha da cadela,
e palpa, mama por mama. As cadelas têm ou 4 ou 5 mamas, em geral, tanto as cadelas quanto as gatas. Então, as cadelas, principalmente, 4 ou 5. Então, palpa uma por uma. Se sentir um caroço durinho, firminha a palpação ali, já tem que se atentar, né? Próxima à região da glândula mamária, que pode ser ali um tumor de mama. Então, levar no veterinário, para o veterinário avaliar e ver se é caso de fazer cirurgia. Porque aí salva a vida da paciente, muitas vezes. Uma das coisas que a gente pode falar, no caso da Belinha, ela passou por químio ou não? Ela foi removida, né? A Belinha levou, e isso é a importância da gente falar do levar a tempo, né? A Belinha levou numa fase em que o tumor ainda estava pequeno, ele foi classificado pela biópsia grau 1, e aí não precisa de complementação com quimioterapia nesse caso. Mas aí existe uma frequência pra gente, tipo assim, por exemplo, ela palpou esse mês. No mês que vem ela faz de novo? Como que é uma engrenagem, assim, pra ver sobre isso? O acompanhamento oncológico, normalmente do paciente que foi diagnosticado uma vez, tirou a cadeia mamária e tem que dar sequência de 3 em 3 meses, ele tem que levar no veterinário para a gente estar acompanhando. Para palpar de novo, fazer um raio-x do pulmão, para ver se está tudo certo. Que nem a Belinha já tem os tumores na outra que a gente já sabe que tem que operar, né? Tem que passar pela próxima cirurgia de retirada, porque a gente não tira toda a cadeia, as 2 cadeias mamárias numa cirurgia só. É muito dolorido para a paciente, né? Então a gente deixa para um próximo procedimento retirar outra cadeia mamária. E em casa, o tutor que teve uma paciente com diagnóstico ou que quer prevenir, tem que estar assim, né, uma vez por mês, toda semana, dependendo da situação, que é delas mais velhas, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre de olho passando a mão. Eu diria, no mínimo, uma vez por mês, ter essa atenção às mamas em casa. Tem casos de retorno de, por exemplo, assim, fez o tratamento lá, ele pode ter passado para um outro tecido, alguma coisa assim, a ponto de ter que ter de novo um tratamento ou buscar talvez uma quimioterapia? Ter que reintervir, né? A glândula mamária das cadelas e das gatas, uma mama é independente da outra. Tá? Então, mesmo que a gente vá ali, retire aquele tumor e ele cicatrize, dê tudo certo, pode surgir outro tumor em outra glândula. Tanto que às vezes a gente manda fazer as biópsias e vem um tipo histológico de classificação numa mama e vem outro em outra mama. Muitas vezes é diagnósticos diferentes. Mas tem isso, dependendo da agressividade do tumor, se ele é muito agressivo, se ele é muito maligno. E se a gente, às vezes, ele tá tão grande que a gente não consegue tirar com margem cirúrgica adequada, ele pode voltar no local. E ele também pode fazer metástase à distância. Às vezes a gente operou a paciente, está tudo certo, fez os exames, não tinha metástase no pulmão. Mas como o câncer é uma doença celular e você não enxerga ele, muitas vezes 3 meses depois, quando vai fazer estadiamento, né, ou dali alguns meses, a paciente acaba voltando com sinal respiratório com nódulos no pulmão. E isso é uma metástase que muitas vezes não se consegue ver nos exames de rotina tradicionais, só se vê depois quando ele aumenta. E aí, Fernanda, como que foi, depois que tu viveu essa jornada aí, qual a sensação que tu teve ali? Muda um pouco, assim, o teu olhar para a Belinha? Muda. Porque, assim, eu já era atenta, né, ao cuidado com ela, né, agora redobrou, porque eu faço esse exame todos os dias, eu fico monitorando, principalmente aquele outro carocinho ali, né, para ver se ele está aumentando ou ele estagnou, e sempre em contato tanto com a Jennifer quanto com a doutora Gabriela, né, para não deixar, né, digamos assim, ele manifestar em outros órgãos, né, esse que é minha preocupação, né, e também alertar o pessoal, né, que não adianta só a gente ter um cão, né, no meu caso aqui uma cachorra, né, a gente tem que observar, né, os sinais que ela, né, às vezes falta de apetite. No caso dela, ela sempre foi comilona, nunca ficou com falta de apetite, mas esses caroços, né, que começaram a infestar a barriguinha ali, então sempre ficar observando, né, porque é rápido, a gente, em questão de 5 minutinhos ali, você observa ali e já tem, eu praticamente, né, só ali de tocar já vejo que tem algo ali que não tá legal, né, então, e procurar um veterinário, né, não adianta a gente ir procurar na internet receitas caseiras, né, porque é uma doença muito grave e se ela for diagnosticada, né, precocemente, a chance de salvar o animal, né? Uma prova tá aqui, a Belinha, né? Tá aí a Belinha. E, Fernanda, tu teve medo, assim, por ela já ser velhinha, por passar por anestesia? Porque é uma objeção bem comum na maioria dos tutores, sabe? Tu teve medo nesse momento e o que tu deixa, assim, de conselho para quem tem um pet idoso que às vezes tá com tumor de mama e acha que não vale a pena operar e olha aí, a Belinha tá aí para nos contar que tudo vale a pena, né? E que é necessário fazer para salvar a vida deles. O que tu
Eu recebi, assim, algumas pessoas, né, disseram, para que tu vai investir, né, numa cachorra idosa, né? Ela já tá, digamos assim, é o destino dela, né, ter esse tumor e manda fazer eutanásia, né? Eu disse, não, enquanto eu tiver condições, eu vou, né, dar o melhor para ela. E eu confio muito, tanto na doutora Jennifer quanto na Gabi, na equipe, né? E eles também me passaram bastante segurança, né? E depois, quando eu fui lá buscar ela, né? Aí eu disse, não, valeu a pena, né? Eu também, não só eu cuido bastante dos outros animais, que eu também, a minha preocupação é com os gatos, principalmente, né, que eu tenho ali, mas em relação a ela, é um cuidado maior por ser idosa, né, e não é por ser idosa que agora a gente diz, não dá para fazer mais nada e vamos abandonar, não é isso, né, acho que quando tu assume a responsabilidade de ter um animalzinho é pro resto da vida, né, enquanto ela tiver, né, firme e forte ali, e depois eu sempre vou cuidar dela até o fim. Fernanda, como historiadora que tu é, se tu tivesse que dar um título, né, para essa relação de amor e cuidado entre os humanos e animais, tu tem uma ideia de qual título seria? Eu acho que é amor incondicional. É uma palavra assim que ela, quando as coisas a gente pensa não dá certo, a gente olha para um bichinho assim e a gente vê, né? Poxa, a gente reclamando aqui que hoje não deu certo algo, né? E o que ela passou, né? Eu dou o exemplo dela, né? Abandonada numa caixinha, doente, né? Totalmente fragilizada, invisível aos olhos de todo mundo, né? Peço até desculpas que eu fico até emocionada quando eu sou contadora de histórias, eu me emociono com a história dela. E assim, invisível a muita gente que passava mais um, né? Mais um descartado. E quando eu vi aquela cena ali, eu digo, não, eu não posso mudar a realidade de todos os animais, bem que eu gostaria, principalmente os abandonados, mas eu vou mudar a realidade dela, né? Então eu me comprometi e a abelhinha para mim é tudo, né? Ela faz parte do meu mundo, né? E o que eu puder fazer para dar um bem-estar para ela, eu sempre vou proporcionar, né? Eu acho Que que esse, lindo fo- isso. esse foi o momento que a historiadora, ela deixou de ser historiadora e ela descobriu que a partir de agora essa história quem vai fazer vai ser eu, né? Ela Uhum. começou a fazer a história, não procurar pela história, né? Jennifer, a gente está falando hoje sobre um pet especial, sobre a questão do Outubro Rosa e tu buscou justamente levantar essa bandeira de falar do Outubro Rosa Pet. Por que que isso é importante? Justamente para a gente trazer essa consciência, que nem a Fernanda relatou, eu nunca tinha ouvido falar, né, que podia ter tumor de mama em cadelas e gatas, né? É tão comum na mulher, é um assunto tão abordado já na medicina humana. Então a gente traz essa temática para a área pet e é muito importante trazer essa temática justamente para trazer conhecimento para as pessoas estarem atentas, para a gente poder fazer esse diagnóstico mais precoce, né? Para a gente saber que não é só a castração, porque tem até alguns animais hoje em dia, Lucas, que a gente não recomenda mais castrar, né? Golden, Rottweilers, alguns cães de porte grande, mas o diagnóstico precoce, tá? Essa raça não é possível castrar, tudo bem, então vamos estar atento quando ela ficar mais velha para a gente palpar essas mamas, porque se ela tem essa predisposição a ter o tumor de mama, então a gente vai palpar e vai detectar isso cedo. Por isso é importante essa temática e que todo mundo esteja atento, quem tem cadelas e gatas em casa, mais idosas, acima de 7 anos, que não são castradas, palpar as mamas, assim, eu diria mensalmente, né? Se possível até toda semana, porque tem coisas que crescem às vezes, mas dentro de um mês não vai crescer a ponto, às vezes, de causar tanta transtorno. Então, se você fizer uma rotina mensal, levar no veterinário, às vezes os idosos, como a gente já falou aqui no outro podcast de geriatria, pelo menos a cada 6 meses os idosos deveriam visitar o veterinário, né? Então, a gente tendo essa rotina de acompanhamento, tanto em casa quanto com o veterinário, a gente vai poder levar a qualidade de vida, salvar a vida desses animais. Então, por isso a importância da temática do Outubro Rosa também na medicina veterinária. Que bacana. Bom, Fernando, eu quero te agradecer pela tua vinda até aqui ao estúdio. Com toda certeza, nesse momento, a tua mensagem está levando para outras pessoas a importância, né, desse diagnóstico precoce, que está aqui o resultado, né? A Belinha veio visitar a gente aqui no estúdio, participação especial dela aqui, e quero realmente te dar os parabéns por isso. Fez toda a diferença para nós. Fez a diferença na vida da Belinha, nossa, e né, se não fosse você na vida dela, onde ela estaria agora, né?
Isso é lindo de ver, ouvir o teu relato, né? Ouvir a história. E essa semana eu tive um caso de uma velhinha também de 15 anos que a gente fez tumor de mama. E aí nesse caso, deu um tumor mais agressivo, era um tumor maior, já era um tumor grande. Ela tinha 15 anos, ela passou pela cirurgia, ela já tem alguns sinais de doença renal, mas está em tratamento. E nem por isso a tutora dela deixou. Ela tem 15 anos e ela fez quimioterapia, fez 4 sessões de quimioterapia após a realização da cirurgia, porque era um caso mais agressivo e era necessário. Então, eu falei com ela ontem, a tutora dela ontem, ela me disse, não, a princesa está super bem, com 15 anos, uma doença renal já em estágio inicial diagnosticada, fez todas as 4 sessões de quimioterapia e está super bem. Então, é sobre isso, Lucas, é sobre a gente trazer informação, a gente trazer que o diagnóstico precoce salva vidas, às vezes evita a quimioterapia, mas se precisar passar por quimioterapia, não é o fim dos tempos, né? A gente salva muito a vida de muitos animais e dá muita sobrevida com qualidade quando os tutores estão com a mente aberta para a gente poder fazer esse tratamento nos animais. Que bacana. Bom, pessoal, para você que acompanhou mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, muito obrigado. Falamos aí com a Fernanda Vieira, ela que é historiadora e tutora da Belinha, trouxe a Belinha para participar do primeiro podcast dela, né, Belinha? A Belinha já deu uma olhada aí para participar também com a gente. Mais uma vez, Jennifer, muito obrigado por vir aqui proporcionar para todas as pessoas informação, isso ajuda muito, né? A gente sabe o quanto. Para você aí de casa que acompanhou mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, a gente fica feliz por compartilhar com vocês um assunto que é de utilidade pública, que pode fazer com que você aí cuide, dê uma olhadinha, que de repente nem está olhando tanto, dá uma olhada pro seu gatinho, dá uma olhada para o seu cachorrinho aí e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né? Isso é importante, saber que esse recurso está disponível aqui em Vacaria, e se isso está perto de você, não perde tempo não, vamos deixar esse assunto, vamos varrer essa história do câncer o mais rápido possível, né, do dia a dia das pessoas, para que ninguém tenha que sofrer, né, como a Fernanda sofreu por aí. Valeu, gente, a qualquer momento a gente está de volta. Até a próxima, falou!